E agora são 3 horas e 42 minutos. A gente vai falar de uma doença que chamou muita atenção por causa do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, mas que tem aumentado muito no país, que são as fraturas de quadril. Segundo pesquisadores, esses números devem dobrar até 2050, ou seja, em 27 anos aí pode dobrar. Nós vamos agora conversar com o ortopedista Dr. Diógenes Machado. Dr. Diógenes, muito boa tarde. Obrigado por nos atender aqui no Estúdio CBN. Boa tarde, tudo certo, Marco? Tudo bem, tudo certo. Algo que nós não conhecemos muito, né? Ou talvez as pessoas dizem que tem dor nas costas e às vezes o problema é no quadril. Principalmente, aí a pergunta que eu queria fazer, doutor Diógenes, é principalmente com pessoas com mais idade que acontece esse problema? Certo, vamos lá. É um prazer poder estar falando aqui com vocês, ao vivo, né? Sobre um tema que da minha rotina e que eu gosto sempre de abordar nas minhas consultas no consultório. Muitas vezes, os pacientes mais idosos, eles estão aí habituados a reclamar de dor e falar que isso é da idade e deixa passar, né? Então, a artrose do quadril é uma alteração que tem cada vez mais aumentado por alguns motivos. A expectativa de vida do brasileiro ela tem aumentado, então o número da nossa população idosa tem aumentado. Isso, consequentemente, nós temos um maior número de pacientes com artrose, mas também existe aí um aumento dos pacientes mais jovens, também com necrose da cabeça do fêmur, que é uma alteração que também vai levar à artrose do quadril. Essas alterações mexem muito aí com a mecânica do nosso quadril e acaba sobrecarregando muitas vezes o joelho, a coluna e também o outro lado, o outro quadril. Isso gera grande limitação da qualidade de vida dos nossos pacientes. E como que pode se prevenir isso? Afinal de contas, é um desgaste, né, doutor Diógenes? Exato. Popularmente, nós tratamos a artrose, né, aí como um desgaste da cartilagem. O principal ponto é que a gente sempre oriente os nossos pacientes a realizarem atividades físicas. A atividade física regular, ela mantém a qualidade da nossa musculatura, protegendo as nossas articulações. Lógico que o paciente que já tem um grau avançado de artrose, se eu exigir ou indicar exercício para esse paciente, muitas vezes ele não vai ter uma adesão dele no tratamento, uma vez que ele tem bastante dor. Daí é quando nós lançamos mão dos tratamentos com fisioterapia, uso de medicações analgésicas, as medicações que ajudam a proteger a cartilagem e também alguns quadros a gente consegue a infiltração, em que é feita a viscosupplementação. A gente consegue infiltrar um gel dentro da articulação e isso melhora a mobilidade porque eu ajudo na lubrificação da cartilagem e também consigo controlar a dor. Ultimamente, tem se tentado também alguns bloqueios de alguns nervos e isso facilita com que o paciente consiga se reabilitar e controlando a dor também. Bom, e agora a gente está vendo, né, porque está famoso o caso por ser o presidente da República, né, que ele está fazendo um tratamento paliativo, mas não vai conseguir fugir da cirurgia. É realmente o caminho ou aí a gente já está falando de um caso mais grave, doutor? Pelo que eu tenho acompanhado aí na internet e na TV aberta, o que nós temos aí é que o nosso presidente ele tem sofrido muito com as dores no quadril e tem limitado bastante a qualidade de vida dele. Provavelmente por conta da agenda e até mesmo em algumas situações até pelo medo da cirurgia, então tem se adotado um tratamento mais conservador com as infiltrações. Mas muito se discute que ele precisará da artroplastia, da prótese, e que é a realidade de uma grande parte da nossa população. Hoje em dia, em alguns serviços públicos, os pacientes chegam a esperar até mais de 3 a 4 anos para que consigam ser operados. E essa cirurgia ela acaba melhorando muito a qualidade de vida dos pacientes. Eu acredito que o presidente, em breve, aí, ele acabe indo para a mesa cirúrgica e buscando aí a resolução do quadro dele. A gente já falou aqui, doutor Diógenes, sobre o desgaste que vem com a idade, né? Só que a gente vê, por exemplo, em atletas de alto rendimento, principalmente os tenistas,
muitos têm lesão no quadril, né? E aí eu faço essa pergunta sobre pessoas que praticam esporte 1, 2 vezes por semana por hobby, por lazer. Tem que ter algum cuidado especial também? Ou é diferente pelo nível do jogo, pela força, pela velocidade colocadas? Lógico que nós temos que tomar cuidado com a prática esportiva. Ao mesmo tempo que eu indico a atividade esportiva, esse paciente ele precisa ter a consciência da atual situação dele. Ele já praticou alguma atividade física? Nunca praticou? Qual que é a limitação? Ele tem sobrepeso? Tem alguma outra doença? Então, entender aí o paciente como um todo é de fundamental importância. Isso impede a prática esportiva? Não. O paciente de alto rendimento, normalmente, ele vai solicitar muito mais da articulação do que o praticante aí semanal, às vezes quinzenal. Então, esse paciente nosso, diferente do atleta de alto rendimento, ele precisa de um acompanhamento, seja com um personal, com um fisioterapeuta e também com um médico do esporte, com um ortopedista, um cardiologista, para evitar complicações. O que é fundamental para a manutenção e o cuidado das articulações? Musculatura. Se o paciente tem musculatura boa, ele tem uma chance menor de sofrer com alterações, seja do quadril ou seja elas do joelho. Então, o acompanhamento com o profissional sempre é indicado. Em que momento que deve se procurar o profissional? Que sintomas, assim, primeiras dores? Como que a gente pode saber que a pessoa pode desconfiar que ela está com problema no quadril, porque às vezes acha que é nas costas, né? Em algumas situações, principalmente do dia a dia, o paciente que começa aí com dificuldade para cortar as unhas dos pés, secar os pés, cruzar as pernas, entrar e sair do carro, ao sentar e levantar-se no vaso sanitário, são situações do dia a dia. E se essas exposições elas começam a ter limitações, o paciente começa a cursar com dor, com certeza esses já são sinais de alerta. A partir dessas alterações, ele já deve procurar aí um profissional para que faça uma investigação e consiga diferenciar. Seria um problema da coluna, um problema do quadril, um problema do joelho, para que ele possa ser tratado nos estágios iniciais. Tá certo. Então, quanto antes tratar, menos dor. Com certeza. Quanto antes o diagnóstico, maiores as chances do tratamento conservador trazer sucesso ao tratamento. O problema é quando o paciente ele leva muito tempo para que tenha o diagnóstico. Isso aumenta a chance, muitas vezes, de um tratamento um pouco mais invasivo. Bom, são dicas importantíssimas aí para a gente cuidar do nosso quadril, que afinal de contas, né, é uma das articulações mais importantes, porque ela é interligada com tudo, né, doutor Diógenes? Exato. E a articulação do quadril, ela recebe praticamente, assim como o joelho e o tornozelo, grande parte da nossa carga, do nosso peso. E no dia a dia, durante toda a mobilização, sempre nós estamos solicitando dessa articulação, seja para sentar, para caminhar, para saltar. E muitas vezes, alguns pacientes sofrem até de dor no quadril ao deitar-se, principalmente deitando em cima do quadril. Então, é uma articulação aí que precisa de uma boa atenção. Dr. Diógenes Machado, ortopedista, falando sobre os cuidados aí com a saúde e sobre as lesões de quadril. Muito obrigado pela participação, Dr. Diógenes, uma boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço, fico à disposição. Nós vamos procurá-lo mais vezes, com certeza. Último intervalo, já voltamos com informações ao vivo aqui do Estúdio CBN. Estúdio CBN. Vem aí a 38ª Corrida Integração Campinas. Corredores de todas as partes do Brasil se reúnem para participar da maior e mais tradicional corrida de rua do interior